Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Olha só o Caribe. Olha pra aqui, como é que tá. Esse aqui é o lugar melhor do mundo. Não tem outro lugar melhor. Os condomínios não existiam, né? Hoje aqui já tá lotado, mas os condomínios não existiam. Era mata, vegetação e praia. É um espaço enorme, muitos recursos, né? Muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo um descaso, né? Um pouco cuidado, né? Com esses mesmos recursos, né? Eu sempre disse que a Barra não tem esquina. A Barra antigamente não tinha nada. A Barra da Tijuca é uma faixa de areia, né? Uma faixa de areia, uma faixa de restinga, que tem a forma da barra. E como essa barra tá ligada ao maciço da Tijuca, passou a ser chamada de Barra da Tijuca. O automóvel era um fator de emancipação, de desenvolvimento. Nós não tínhamos a crise ambiental que temos hoje. A ideia era uma zona sul passada limpa. Não à toa, os primeiros condomínios se chamam Nova Ipanema e Novo Leblon. Primeiro foi uma área que foi ocupada, né? Primeiro pelos índios, né? Pelos povos originários, né? Desde o período pré-cabralino, né? Inclusive os nomes, né? Chamada toponímica, né? Revelam isso. Barra da Tijuca está numa baixada entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca. Então, o primeiro acesso só podia ser feito por barco. Então, isso permitiu que durante muito tempo fosse uma terra de ninguém, né? Os primeiros proprietários foi a própria família Sá, né? Que fundou a cidade do Rio de Janeiro. Depois isso virou uma massa falida e foi adquirida por 3 ou 4 grandes proprietários que aguardaram durante décadas que houvesse algum tipo de investimento público para que o desenvolvimento da Barra pudesse ser possível. Nos anos 30, o escritor Armando Magalhães descreveu o bairro como o sertão carioca. Ele destacou a Barra da Tijuca como pouco habitada e um espaço com fauna e flora exuberantes e de uma vida pacata. Em 1941, Walt Disney veio ao Rio de Janeiro. Há quem acredite que a viagem está relacionada à Segunda Guerra Mundial e a uma maior aproximação dos Estados Unidos do Brasil. O cineasta foi recebido pelo então presidente Getúlio Vargas. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz ginga. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil. Certo mesmo é que Disney aproveitou a estadia no Rio para conhecer locações de futuros filmes. Uma delas foi a Barra da Tijuca. Ele pisou nas areias do canal de Marapendi, bem no início do bairro. Esse coqueiro que dá coco. Até os anos 30, o que era a Barra da Tijuca em termos de ocupação urbana? O Lago do Ó, o campo do Itaiangá, que era colado ali no Jardim Oceânico. Aí você tinha alguns projetos de loteamento, mas nada concreto, e o campo de aviação, onde é o atual aeroporto de Jacarepaguá. No final dos anos 60, o então governador Francisco Negrão de Lima convidou o urbanista Lúcio Costa para elaborar um plano urbano para a Barra. Lúcio foi o responsável pelo Plano Piloto de Brasília. Começa a mudar a partir do final dos anos 50, que você tem a Avenida Litorânea, a Sernambetiba. Nos anos 60 você tem o alargamento dessa avenida aqui, a Avenida das Américas. E nos anos 70, para coroar, você tem a implantação da Avenida Alvorada, atual Avenida Ayrton Senna. Isso ajuda a integrar a Barra. Espaços de lazer, de educação, os condomínios eles preconizam, né, ter uma escola pública para a população. Enfim, era uma proposta inovadora em certa medida, porque ele se baseou em ideias do Le Corbusier que foram desenhadas em 1922 na França, tá? Que ele aplicou em Brasília, num primeiro momento, e depois aqui no Rio de Janeiro. As pessoas não acreditavam que a Barra pudesse ser alguma coisa algum dia. Ah, eu tenho um terreno na Barra. Meu irmão, você vende troca por um picolé. Você morar no meio de um parque, com quadras de esporte, com vista, com prédios afastados uns dos outros, com escola, clube, supermercado, tudo perto.
Então parecia uma grande ideia, né? Mas depois que essa ideia é aplicada, o que se verificou? A dependência excessiva do automóvel, o isolamento das pessoas. A gente descobriu como as esquinas da cidade são importantes para o convívio social, né? O mercado imobiliário acabou segregando a Barra da Tijuca para uma classe média alta e alta. Com essa integração da Barra, ficou muito mais viável você investir na região e implantar loteamentos urbanos. A cidade do Rio sediou a Olimpíada em 2016 e a Barra foi um dos principais pontos das competições. Muitos dos equipamentos olímpicos ainda estão em pleno funcionamento. O bairro possui muitas casas de shows. O Rio Centro é um dos principais centros de convenção da cidade. E um detalhe, a Barra já pensou em se emancipar do município. Em julho de 88, ocorreu um plebiscito para decidir se a Barra se tornaria um município. A região tinha quase 48 mil eleitores aptos a votar. No entanto, pouco mais de 6.200 votaram, não tendo quórum mínimo. Emancipar a Barra só vai trazer mais custos administrativos de um dinheiro que deveria ser implantado em outras áreas, principalmente na área social. Os anos se passaram e a Barra da Tijuca virou um verdadeiro canteiro de obras. Muitos empreendimentos residenciais e comerciais foram construídos. Uma arquitetura que aqueceu o mercado imobiliário e que privilegiou o uso de transportes particulares. Eu sempre disse que a Barra não tem esquina, né? Que a Barra não tem lugar de se encontro. Como a Zona Sul, você desce, você tem uma esquina, você tem aquele boteco preferido, você tem aquele banco, aquela praça. A Barra carece disso, né? Acho que ser um bairro mais projetado, né? Entre os empreendimentos comerciais, destaque para a construção dos shoppings. O Barra Shopping, construído em 1981, foi o primeiro deles. Depois vieram outros, como por exemplo o Barra Point e o New York. Nós visitamos o Downtown, que é um condomínio que muitos se acostumaram a chamar de shopping, mas não é. Pelo dito popular é um shopping, né? Mas o Downtown é um condomínio edilício, né? Onde qualquer pessoa pode comprar um imóvel, pode comprar uma loja, pode comprar uma sala e se tornar dono do condomínio, né? O Downtown foi inaugurado em 1998. São mais de 1.500 unidades. No total, circulam por dia 40 mil pessoas e 12 mil carros. A ideia principal do Downtown era isso, era se tornar um ponto de conversão e que trouxesse os serviços do centro da cidade para a Barra, né? Essa foi a ideia original do Downtown. Inaugurado em 2013, a Cidade das Artes Bibi Ferreira é um complexo cultural com espaço para música, teatro, dança, artes plásticas e outras manifestações artísticas. O projeto inicial previa a construção de um espaço para a música erudita, que ficou conhecido como Cidade das Músicas. Na época, início dos anos 2000, o então governo sofreu críticas por investir dinheiro público em um equipamento para um público elitista. Esse foi um dos motivos para a troca. Tinha um projeto no francês Christian Porcel Park. Foi inaugurado a primeira vez em 2008, mas a obra ainda não estava completa. E então ela ficou parada até 2013, quando o Eduardo Paes retomou e finalizou a obra em maio de 2013. As críticas não se limitaram ao estilo musical. Havia toda uma dificuldade para o público chegar até a Cidade das Artes. O transporte público se limitava ao ônibus. Este acesso melhorou com a implementação do sistema BRT em 2012 e do metrô em 2016. Muitos condomínios que tinham aquele ônibus que ia até o centro da cidade agora deixam seus moradores na estação Jardim Oceânico. Muita gente vai de Uber até a estação Jardim Oceânico, deixando o carro em casa para chegar ao centro da cidade. O bairro é um espaço de prédios luxuosos, mas que nunca perdeu seu ar bucólico. Um dos exemplos é o Bosque da Barra.
O bosque tem em torno de 40 jacarés do papo amarelo. Esses répteis podem chegar até 3 metros. Em geral, a relação com os visitantes é pacífica. Um vídeo que circula nas redes sociais de dezembro de 2022 mostra uma família que fazia um piquenique no local e foi surpreendida por um animal atraído pela comida. Um dos animais mais icônicos que existe na região oeste do Rio de Janeiro é o jacaré de papo amarelo. É um réptil crocodiliano da família Alligatoridae. Eles se alimentam de diversos pequenos e médios animais, principalmente de crustáceos, pequenos peixes, que se reproduzem durante o período de verão. E nessa fase de reprodução, eles utilizam ambientes terrestres ou alagados. Os condomínios se instalaram antes da infraestrutura necessária de luz, água, esgoto, né, que é necessária para uma cidade se instalar, né? Esse foi o pior problema. E quem pagou o maior preço foram as lagoas. A minha família, se eu considerar o tempo do meu avô, se ele fosse vivo, né, meu avô morreu em 2001, então ele chegou aqui com 14 anos. Se ele fosse vivo até hoje, a minha família estaria fazendo agora 80 anos de Ilha da Gigoia. Um dia eu vim a uma exposição de pintura itinerante que tinha no Rio de Janeiro, em vários bairros, e um dos locais era a Ilha da Gigoia. Uma pintora estava pintando em seda pura e a minha esposa é pintora também em seda pura. E passamos ao lado de uma casa amarela que ela disse que gostaria de morar aqui. Uma semana depois compramos essa casa e estamos aqui há 19 anos. Vim parar aqui há cerca de 17 anos atrás, né? E morei na ilha Primeira, que é a ilha vizinha nossa aqui, da Gigoia, onde me encantei pelo local. Lá eu era inquilino, até que tomei coragem e investi numa propriedade aqui na Ilha da Gigoia, né? Adquirindo esse espaço aqui onde hoje funciona o restaurante Vene. A região da Ilha da Gigoia é conhecida como a Veneza Carioca ou como Pantanal Carioca. Nós temos 10 pequenas ilhas, são ilhas de manguezal, são ilhas que na geografia estão chamadas de ilhas sedimentares, que com o acúmulo da areia, o substrato do solo, o manguezal foi agrupando e formando ilhas. E as pessoas, essas pessoas que vieram morar, entendiam da pesca, vieram morar e começaram a colonizar a região. Eu já fiz vários projetos para limpar a lagoa nas empresas que eu trabalhava. Um pouco de limpeza nas lagoas, um pouco de melhoria nas ilhas. Isso aqui eternamente será um paraíso. Começou a verticalizar, começaram a construir casas, prédios, virou um lugar estratégico, habitacional, porque as pessoas agora têm o acesso à cidade através do metrô. A gente tem aqui uma relação muito harmônica entre os comerciantes, entendeu? Aquela coisa bem de cidade de interior. Uma das principais características da Barra é a praia. Pessoas de toda a cidade e até de fora frequentam o local. Muitas chamam carinhosamente de Caribe brasileiro. Além de frequentadores, tem aqueles que usam a praia para ganhar o pão. É o caso da Associação de Pescadores Livres e Amigos da Barra, que fica na Praia dos Amores, próximo ao Quebra-Mar. Abençoados por Iemanjá e São Pedro, cerca de 30 associados criaram um entreposto para vender os peixes pescados na região. A gente no total temos 11 bancas, são um total de 44, se eu não me engano, pescadores efetivos que trabalham, né? A gente costuma abrir a associação, a venda do peixe, quando o pescador chega do mar, um peixe fresco, expõe na banca, coloca um gelo, o cliente escolhe e vai para casa com o peixe fresco do dia. Interessante na associação é que a profissão de pescador passa de pai para filho. Muitos, inclusive, nem completaram os estudos para começar a trabalhar o mais cedo possível. Eu sou pescador porque meu pai era pescador. A geração hoje em dia está um pouco mudada, mas é quase isso. Eu vou dizer, é quase isso. Isso passa de pai para filho, sim. Pai, foi o senhor que me ensinou a pescar, eu gosto, eu não quero estudar, eu quero ser pescador, meu filho, mas essa vida é muito sofrida.
mas é o que eu escolhi para mim. Desde então, eu comecei na lagoa, fui aprendendo, fui me profissionalizando e aqui estou. E claro, não podem faltar as histórias de pescador, mas nestes casos, todas verdadeiras. O pescador não inventa, nem mente. A gente aqui costumava antigamente matar cações grandes, tubarões, na época que era liberado a pesca, entendeu? A gente matava muito cação, pegava peixes exóticos, como peixe-lua. Ah, o mar. Por aqui passam milhares de pessoas por dia. Além dos banhistas, tem os profissionais e os curiosos que praticam esportes. O mais comum é o surf. O surf, como é que se fala assim, não era bem visto, porque todo mundo era cabeludo, né? Não trabalhava, né? Então a imagem era ruim. Esse, de fato, é um esporte bem popular na Barra. Por lá, passaram grandes surfistas brasileiros. Um deles é o Rico de Souza. Em 64, eu comprei uma prancha de madeira, madeirite, contra a vontade da minha família. E aí, em 66, tive a minha prancha de fibra de vidro. E aí, minha vida fui campeão em 68, em Santos, depois 70, 72, aí fui pro exterior e aí fui embora. Em 82, Rico inaugurou a primeira escolinha de surf. Ela permanece até hoje formando novas gerações. Alanzinho, você tem medo de onda grande? Não. Você pega onda grande? Sim. E se a ideia é falar sobre esportistas, não podemos esquecer de Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes. PP nasceu no Rio em 1957 e ainda criança venceu um campeonato estadual de hipismo. Na adolescência, migrou para o surf e rodou o mundo em cima de uma prancha, sendo considerado um dos melhores da categoria. Não satisfeito, PP começou a praticar voo livre. Foi campeão mundial de asa delta em 81. Era um campeão, aquele cara que tinha aquela sede, era um pitbull da vida, que ele tinha aquela sede de ganhar. Em 91, PP estava no Japão lutando pelo bicampeonato, mas no dia 5 de abril, ele fez o seu último voo. Houve muita polêmica, porque é o seguinte, muita gente estava desistindo porque estava ventando muito. E ele não queria perder porque ele estava em segundo lugar. Foi onde houve o vento contrário e derrubou ele das pedras. A morte de PP causou comoção nacional. Além de esportista, PP também foi empresário. Na sua época de atleta, ele viabilizou um quiosque voltado para a venda de produtos naturais. A ideia era atingir os praticantes de esportes. O espaço existe até hoje e é um dos points da Barra da Tijuca. Se vier ao Rio de Janeiro, não vier na Barra da Tijuca e não conhecer o PP, você não vê o Rio de Janeiro. Se tem praia, tem calçadão. No final dos anos 80, a prefeitura investiu na modernização da orla, criando inclusive ciclovias. Inúmeros quiosques foram criados, outros foram modernizados. Nós estamos aqui com saudade, mas ao mesmo tempo com muita disposição de continuar aí trabalhando. Romel é o filho de Oswaldo. Hoje, ele é um dos sócios do bar. O pai abriu o estabelecimento em 46. O Getúlio Vargas jogava golfe no Itaiangá Golf Clube. E ele trazia a equipe de segurança dele para cá. E meu pai andava colado com o Getúlio, né? Meu pai, quando vinha para cá para fazer a segurança, o Getúlio passava o dia inteiro lá jogando golfe. E meu pai rodava a região. Oswaldo ficou famoso pela venda de batidas em cocos. Abria o coquinho, tirava a água, colocava a cachaça misturada com água e canela dentro do coquinho, botava uma rolha, colocava dentro de um caixote e deixava enterrado durante 15 dias. Aí tirava desse recipiente, colocava pendurado nessas marquises que tem aqui, nessas pilastras que tem aí,
Ele colocava nessas pilastras esse coco pendurado e as pessoas vinham, eu quero um coquinho. Aí pegava, abria o coquinho. Assim, vamos dizer que a sorte acompanhou ele a partir de um determinado momento, né? Porque quando ele perseverou, Deus abençoa. Este é o Josenildo Ferreira Barbosa, mais conhecido como Naná. Ele veio da Paraíba para trabalhar na construção civil justamente na Barra da Tijuca. Há 37 anos, comprou o primeiro quiosque. Só que a gente não sabia fazer um milho, um cachorro-quente, um peixe, não sabia fazer nada. Sabia fazer, era concreto, cimento, massa, sabia fazer obra. A gente comprou o quiosque e foi trabalhar, o irmão da gente dividiu, foi trabalhar em outro quiosque para aprender a fazer. Pensando no bem-estar dos clientes, Naná mandou plantar uma amendoeira para fazer sombra para os frequentadores. Hoje, ele e os irmãos têm 9 quiosques na orla e alguns outros no Nordeste. Eu não sei se você é, mas eu sei que eu sou. Unidos da Barra, da Tijuca, meu amor. Eu não sei se você é, mas eu sei que eu sou. Unidos da Barra, da Tijuca, meu amor. Nosso sonho, né, na verdade, de todos os integrantes da escola, meu, de todos hoje, é colocar a escola na Sapucaí. O sonho do Fernando é o mesmo de cada integrante da escola de samba Unidos da Barra da Tijuca. Ele é o presidente da agremiação que ajudou a fundar em 2018. É uma escola com poucos recursos, muito embora seja na Barra da Tijuca, as pessoas às vezes não acreditam muito, mas é uma escola com pouco recurso. Entendeu? É uma união de amigos que faz essa escola crescer e alguns empresários, obviamente, que estão sempre nos apoiando, sempre como parceiro da escola. Será realidade ou ilusão? Cenário de belezas e riquezas. Alex aprendeu a magia do samba dentro da própria casa. Ele é filho do sambista Roberto Ribeiro. Embora tenha raízes no Império Serrano, hoje é o intérprete da Unidos da Barra da Tijuca. Eu fui muito bem aceito, a galera assim, abraçou. E a gente está com um trabalho muito legal, muito legal. Tem gente que acha que a Barra não tem samba. A Barra tem tudo, tem samba, tem rock, tem pop, tem futebol, tem basquete, tem surf. Vai ter festa dia sim, vai ter festa dia sim. Espelho da lua, sou jacaré, Muiraquitã. Esse aqui é meu paraíso, é minha vida. Daqui da Barra, eu não quero sair nunca daqui da Barra. A Barra é muito boa. Eu não saio daqui por dinheiro nem nesse mundo. Barra da Tijuca é a Barra da Tijuca. Meu eterno talismã, vai ter festa dia sim. Espelho da lua, sou jacaré, Muiraquitã. Brilha azul e verde, Barra da Tijuca, meu eterno talismã. Ô sorte!